A música do Chico Buarque, ela nos ajuda a pensar nessa dinâmica entre o que a gente sente e o que a gente expressa. O que a gente sente e prefere não contar, o que a gente prefere não contar, mas acaba de alguma forma escapando, nós demonstramos de outra forma, o que a gente sente e gostaria de não sentir, mas ao sentir e lidar com o que sente, tem essa dimensão da surpresa, tem essa dimensão do que em nós vai para além do que nós escolhemos, do que nós controlamos. Eu vou abrir aqui a música para a gente falar sobre a letra. Então, a música pergunta: o que será? Então, uma pergunta tão bem-vinda para o que nós estamos discutindo na nossa aula de hoje, Dimensões nossas que nós não compreendemos, não está ao alcance da nossa compreensão. E aí a gente se pergunta: o que será? O que será que me dá? Então, não é só um o que será de curiosidade de algo fora, de algo no mundo, de algo alheio, mas o que será que me dá em mim, comigo? É comigo que acontece, é comigo que mexe, Me bole por dentro. Será que me dá? Brota a flor da pele. Será que me dá? Então tem essa questão de ser algo que se dá em mim e que também se manifesta, que aparece, que tem expressões no corpo, a flor da pele. Sobe as faces e faz corar. Olha como não está só em algum lugar escondidinho, secreto e privado dentro de mim, mas também se manifesta, se evidencia, aparece, sobe as faces, salta aos olhos a me atraiçoar. E aí a gente vê com esse atraiçoar como existe uma espécie de armadilha, uma espécie de golpe. É algo que eu gostaria de esconder, é algo que, por não entender, eu gostaria que fosse íntimo, que fosse um segredo, e quando eu vejo está lá a flor da pele, nas faces, nos olhos, saltando aos olhos, aperto o peito e me faz confessar. Muitas pessoas, quando chegam buscando ajuda clínica, elas contam desses sintomas de estreitamento, de aperto, de angústia, e apesar de não saber muito bem o que é que leva a esse aperto, não saber explicar de onde vem esse aperto e o que esse aperto pode significar, a pessoa chega e percebe que falar sobre pode ser um caminho, Um aperto que está lá angustiando, e aí a pessoa diz: eu preciso falar sobre isso que está acontecendo comigo, mas eu não sei muito bem o que é, não sei bem o que será que me dá. O que não tem mais jeito de dissimular. Então, apesar de ser uma coisa que a gente não sabe muito bem o que é, uma coisa que a gente não entende muito bem, também não é algo que dá para esconder, para ocultar, para disfarçar, para dissimular. Então tem uma dinâmica entre o que a pessoa sente, o que a pessoa entende e o que se manifesta, mesmo que ela não entenda. E nem é direito ninguém recusar, e que me faz mendigo, me faz suplicar. O que não tem medida, nem nunca terá. Então é algo ali, que mexe com a pessoa e não dá para medir, para quantificar, para calcular, não cabe em medidas. É algo que a própria pessoa não entende, mas ela entende que não é uma coisa que se mede. Vendo aqui os primeiros trechos, a gente pode pensar na procura das pessoas por escuta clínica, como muitas vezes essa procura é motivada pelo que as pessoas sentem, sem que elas saibam muito bem dizer o que é, sem que elas saibam muito bem dizer como acontece,
Não é algo que pode ser descrito, medido, colocado em palavras assim com essa facilidade. É como se a pessoa chegasse no atendimento clínico e disse: tem algo que mexe comigo, tem algo que me dói, tem algo que me aperta, que me angustia, tem algo que tem sintomas no meu corpo, mas eu não conheço muito bem, eu não entendo muito bem, eu não sei muito bem o que é. O que será? O que será que eu tenho? O que será que acontece comigo? O que será que me dá? Então, pensar a música do Chico é pensar uma pergunta que acompanha muito a escuta clínica, né? Quando a pessoa chega com alguma forma de angústia, alguma forma de sofrimento e se pergunta: o que será que me dá? O que não tem remédio nem nunca terá. Essa frase traz mais um elemento, né? Que cada vez mais é comum que a pessoa chegue no atendimento psicológico já tendo passado por outras formas de busca por ajuda. Entre essas outras formas, o atendimento psiquiátrico, né? E os atendimentos psiquiátricos podem ajudar a identificar um quadro de sintomas, a descrever esse quadro de sintomas, a dizer, olha, o que você sente tem a ver com um quadro ansioso, o que você sente tem a ver com um quadro depressivo, o que você sente tem a ver com um quadro compulsivo, nomeando esses sintomas. E os medicamentos, eles ajudam também, muitas vezes, na forma de lidar, no manejo desses sintomas. Pode ser que os sintomas se atenuem, se reduzam. Só que essa forma de acompanhamento profissional, ela está lidando com as manifestações, com os sintomas, né? O sintoma ansioso, o sintoma depressivo, o sintoma compulsivo. Mas o que a psicanálise vai buscar fazer não é olhar para o que tem remédio, que é a manifestação, a parte evidente, o sintoma, mas o que motiva, o que gera esse sintoma, o que faz com que esse sintoma surja. E essa dimensão não tem remédio e nunca terá. Então, embora alguns tratamentos psiquiátricos sejam, sim, muito importantes e ajudem bastante a reduzir o sintoma para que a pessoa tenha uma vida com mais qualidade sem aquele sintoma, a escuta em psicanálise, ela quer saber como aquele sintoma emerge, como aquele sintoma surge e por que aquele sintoma com aquela pessoa naquela história de vida. O que está motivando, o que está impulsionando, o que está fazendo emergir. Então, é bem essa questão, né? O que será? O que será? É um enigma. Não dá para a gente olhar nas listas, nos manuais, nas classificações, nos critérios diagnósticos. É algo que não tem medida, é algo que não tem remédio, e a gente vai buscar esse algo com a pergunta: o que será? Não tem receita. Não tem também como buscar compreender a partir de algum roteiro, seguindo algumas técnicas, seguindo alguma sequência, um modo de fazer. Não, a escuta na psicanálise a gente conhece é a partir da associação livre, o que vem ao pensamento, e para a gente investigar o que será, essa questão, o que será, não tem receita. A música continua. E o que será que dá dentro da gente que não devia? Então, olha só, tem uma dimensão ali, uma divisão. É o que a psicanálise faz ao nos definir como conflituosos, né? Nós somos divididos, nós somos conflituosos. Há uma parte que sente e uma parte que diz: nossa, você não deveria se sentir assim. Há uma parte que sente e outra parte que diz: olha, você não pode demonstrar que você se sente assim. Há uma parte que sente uma censura, um controle, uma forma de julgar, de corrigir. Não, não devia se sentir assim. Então, se é algo que me dá, que acontece comigo, que acontece em mim,
dá dentro da gente e que não devia. Sou também eu que olho e falo, não devia ser assim, eu não devia me sentir assim, eu não deveria estar, isso não deveria estar mexendo comigo, né? A palavra isso na psicanálise que vem dessa dimensão também, que apesar de ser em mim, não é uma dimensão pessoal, não é uma dimensão do eu, né? É isso que dá em mim. Isso que dá em mim e eu acho que não devia, que desacata a gente, que é revelia. Então, por mais que a gente se contenha, se controle, tente ordenar para si mesmo, não sinta isso, é um desacato. Acontece a revelia. Existem muitos esforços por autocontrole, por autocontenção para inibir isso que dá dentro da gente e quando a gente vê, não devia, mas desacata, é revelia. É feito uma aguardente que não sacia. Então também está nessa dimensão do que não se sacia, do que não tem satisfação, do que a gente busca e não se satisfaz. É feito estar doente de uma folia. Nem 10 mandamentos vão conciliar, nem todos os ungüentos vão aliviar, nem todos os quebrantos, toda alquimia, e nem todos os santos, será que será? Então, como toda a dimensão, né, moral, toda a dimensão das crenças, toda a dimensão de como a nossa cultura se organiza, ainda assim tem algo que escapa, tem algo que não cabe na forma como a gente aprende a olhar e a organizar o mundo que a gente vive. O que não tem descanso nem nunca terá. A gente pode até dormir que vai sonhar com algo que vai mexer nessa parte de nós. A gente já pode até dar uma deitadinha para assistir uma série que vai dar aquela cutucada, aquela perturbada. A gente pode fechar os olhos um pouquinho e imaginar, vai aparecer num devaneio, vai aparecer numa fantasia. Então é algo que em nós não tem descanso. Posso tentar me distrair, eu posso tentar esquecer, eu posso tentar pensar em outra coisa, mas não tem descanso, nem nunca terá. E não tem cansaço, nem nunca terá. Não é desse nosso registro da consciência de vigília, da consciência desperta. Não está no registro entre cansaço e descanso. O que mais? O que será que me dá? Que me queima por dentro? Será que me dá? Que me perturba o sono? Será que me dá? Se a gente for ver, muitos sintomas na clínica tem a ver com essa questão de existir algo, né, que perturba meu sono, existe uma espécie de queimação, existe uma espécie de algo que perturba, inquieta, atrapalha, incomoda, né? Nem sempre eu sei nomear o que é. Eu sei que é algo que acontece comigo e que me atrapalha, me agita, me inquieta, me perturba, me faz mal. Mas o que será? O que será que é? Nem todos os tremores vêm agitar, todos os ardores me vêm atiçar, todos os suores me vêm encharcar, o que também a gente pode, né, pensar na dimensão dos sintomas, né? Dificuldades com sono, as mãos tremerem, transpiração excessiva, né? O quanto o nosso corpo manifesta coisas que as nossas palavras não conseguem dizer. E a psicanálise ela vai partir a investigação desse ponto, né? Aquilo que não é dito em palavras é expresso de outra forma, é demonstrado de outra forma, encontra outros caminhos para se manifestar. E esses caminhos pode ser a pessoa suando, a pessoa tremendo, a pessoa com uma dor de estômago muito forte, com uma dificuldade de sono. Todos os meus nervos estão a rogar. Todos os meus órgãos estão a clamar, e uma aflição medonha me faz implorar. O que não tem vergonha, nem nunca terá. Eu não consigo, né, que a vergonha contenha. Eu não consigo conter, controlar. Não tem governo, nem nunca terá.
o que não tem juízo. Então, aqui está a letra toda, né? Claro, como eu avisei antes, né? Quando o Chico Buarque compõe, não é sobre isso que ele está falando, né? Isso é uma liberdade que eu tomei de, a partir da forma como eu escuto a música do Chico Buarque, eu penso nesse desafio da psicanálise. Alguém está sofrendo, alguém busca escuta para esse sofrimento. E a pergunta que motiva, que impulsiona, que inspira essa investigação é o que será. O que será que é difícil nomear, é difícil colocar em palavras, a gente não consegue medir, não consegue ter uma receita, não consegue ter um limite, não consegue governar, mas é algo que dá na gente e vai mexendo, inquietando, perturbando, se manifestando no nosso corpo, se manifestando nas nossas experiências, nas nossas formas de sentir e nos faz perguntar: o que será? Essa pergunta, ela é tão importante para a psicanálise. Por quê? Porque a psicanálise propõe uma forma de compreender a vida psíquica que envolve o reconhecimento de que há muito que não compreendemos. É uma compreensão de que tem muito que a gente não compreende. A psicanálise envolve entender que há tanto que não entendemos, né? E partir dessa questão de que na nossa vida psíquica, né, embora o eu seja essa instância, eu consigo, eu controlo, eu me contenho, né, o controle do eu, muita coisa escapa. A vida psíquica vai para muito além do que o eu consegue controlar. Então, tem o que eu entendo, tem o que eu escolho, tem o que eu controlo, mas tem muito mais. Tem toda uma dimensão em mim mesma que eu mesma não entendo. E reconhecendo essa dimensão de incompreensão, a gente tem um ponto de partida para a investigação, para essa questão que move a escuta psicanalítica, que é o que será? Não só não compreendemos, mas também não conhecemos. Não é acessível. Acontece em nós, acontece conosco, acontece na gente, e ainda assim a gente não tem um acesso direto. Ainda assim, muito do que nos faz ser o que somos, agir como agimos, pensar como pensamos, sentir como sentimos, desejar como desejamos, está relacionado a essa dimensão inacessível. Então, a pergunta, o que será? Ela é tão importante para a psicanálise, porque essa dimensão, embora a gente não entenda, embora a gente não tenha acesso, embora a gente não possa escolher nem controlar, é uma dimensão que está muito, 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 muito ligada com como nós somos, como nós vivemos, como nós agimos, como nós sentimos. Falaremos mais sobre essa questão, o que será, ao longo da nossa aula.